E aonde, vamos dizer assim, então a cultura alemã, onde um conhece, ele começa a espalhar para tudo, Aham. para a região, ao seu redor, para os seus familiares, que existe algo diferente. Né? Então a gente até confeccionou umas placas e botou nas grades de horário de escuta, e aí o pessoal caminha muito fazendo exercício ali, e chama Sim. muita atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast e Abrilzou, né? Estamos já no mês de abril e o tempo vai passando e a gente vai produzindo conteúdo para que você que está na nossa audiência possa conhecer um pouquinho mais do MBCV, das pessoas que compõem o MBCV. E nessas quintas-feiras à noite, às vezes nem é pessoas que compõem o MBCV, mas são pessoas que estão inseridas na nossa comunidade e que de alguma maneira elas têm algo que edifique a sua vida. E é muito bom poder estar com vocês. Então, se você faz parte aí da nossa audiência, legal, né? Dá só o joinha, mas se você não faz parte, quer conhecer mais, dá um like ali e se inscreve, né? Para que nós possamos, sempre que produzirmos algum conteúdo, isso possa chegar para você e você possa estar por dentro da nossa vida ativa. Nesta quinta-feira à noite, eu trago aqui uma pessoa que já veio para falar sobre outros assuntos, mas assuntos que são relevantes, né? Então, nós queremos chamar e agradecer a presença aqui do Anderson, segundo os alemães é Jacobson, mas a gente vai falar Jacobson, né? Seja muito bem-vindo, Anderson. Boa noite, professora. Boa Boa noite. noite, bom dia, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra, um privilégio ser convidado e fazer parte dessa Uhum. visão, desse ministério e compartilhar daquilo que Deus nos direciona, nos proporciona para a nossa vida. Né? Uhum. O Anderson é pastor, né? É pastor. Já quantos anos tu é pastor, Anderson? Eu fui consagrado, né? Tive estágio probatório de 1 ano, Uhum. então eu fui consagrado e tive 2 anos de então, período, né? Uhum. Para edificação. Então, esse ano, no último culto que teve da igreja, então Uhum. foi definido então mesmo a ata Uhum. consagratória do Então são pastorado. 2 anos. Dois 2 anos de anos. pastor. Isso. Está começando essa caminhada ministerial ainda, né? Mas já tem muitas experiências que pode compartilhar com a gente. E, inicialmente, tu começou lá em Estância Velha, né? Isso, sim. Tu moras em Eu Estância. moro em Estância Velha, então Uhum. eu conheci o MBCV através de vizinhos, né? Ah, é? E em 2014, então, a gente, né, se membrou definitivamente em Estância Velha, né? E Uhum. ali, então, a gente conduziu a nossa vida pelo ministério lá no campo de Estância Velha, né? Uhum. Até ser chamado, então, para o campo de Ivoti. Ivoti é uma cidade linda, né? Para quem não conhece, aqui nessa região, Ivoti é uma região, é uma cidade serrana, né? Quando você sai de Novo Hamburgo e começa a subir lá para alguns a ladeira, para outros a lomba, né? Conforme você está nos ouvindo, de onde nos ouve, né? Você vai chegando nessa cidade e parece realmente que você saiu dessa zona urbana, Sim. né? E foi para um local tão lindo que é Ivoti. O que tu fazes hoje na tua vida secular? O que tu trabalha? A minha vida hoje eu sou servidor público do Servidor município mesmo de de Ivoti. Votia. Isso. Então, desde Uhum, 2016, né, uhum, através do concurso, então fui uhum, efetivado, né? E uhum. hoje, até hoje, estou, então, Em que área que é, hoje eu Anderson? cuido da frota do município. Ah, olha só. Eu gerencio toda a frota do município, desde a área da saúde, a área das obras públicas, né, até setor de SEMEC, né? Uhum, uhum. Olha, então é uma pessoa, um jovem, né? A gente pode dizer que é um jovem. Um jovem que conheceu a Jesus como Senhor e Salvador, começou a frequentar a igreja, crescer espiritualmente, conhecer mais a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. É uma pessoa que já tem a sua vida profissional estabelecida, tem família, tem filhos. Né? Hoje é uma pessoa que pode-se dizer que vive uma vida mais equilibrada e ele começou um trabalho recentemente lá em Ivoti, através do MBCV. A gente quer saber, então, o que tem lá, se já tem igreja, se não tem igreja, quais são os planos que se tem até para aquelas pessoas que são da comunidade de Ivoti, né, possam ver endereço, ver aonde pode se encontrar. Que nem tu comentaste, né? A Ivoti se diz o pé da serra, né? É um Uhum, lugar maravilhoso,
ela é conhecida como a cidade das flores, né? Hum, Então é uma cidade que ela é bem cuidada, o povo, ele ama, ele cuida daquilo que pertence a ele, né? É uma uhum. cidade alemã, e o alemão ele tem essa cultura É daquilo característica, né? que é dele, então ele preservar muito, né? Aham, Então o campo de Voti hoje, ele se estabelece junto na escola EBCV, que existe a escola de rede uhum, infantil lá, e uhum, nós hoje estamos com células, todas as uhum, quartas-feiras, às 20 uhum. horas, né? E aos domingos às 19 horas, Ah, entendi. São células lá dentro da escola. dentro da escola. Uhum. O caminho ali para chegar na escola é na rua principal, É, na né? Avenida Presidente Lucena, Uhum, 893, uhum, bairro Bom Jardim. uhum. Uma das coisas que até algumas pessoas que trabalham na escola me relataram, né, é sobre, por essa questão de ser uma cultura alemã, né, o quanto eles são, entendem que é importante a família. E eles preservam muito essa cultura familiar, né? São muito unidos. O alemão, acho que o italiano também Sim, seja, também né? são. É. É uma cidade, como posso dizer, nessa união Uhum, familiar. Então, eles têm essa cultura dentro deles impregnada, né? uhum, Então, nós, como MBCV, pelos princípios e valores do reino, a gente, né, agrega a família ao reino de Deus. uhum, Então, hoje, com a escola, a gente, pelas famílias, pelos pais, a gente implanta a semente do evangelho, uhum, através do trabalho dos princípios, através das professoras, né? E as uhum. famílias que ali estão. Então, nós, através, vamos dizer assim, até uma quebra de cultura estabelecida Porque, num local. eu ia te dizer, porque o alemão, pastor, não sei também, né? Aqui em Novo Hamburgo também é uma cidade alemã, mas jamais Sim, miscigenada, porque é muito grande. Mas o alemão, ele tem muito uma coisa de orgulho, não tem isso aí também, não? tem bastante. É? Tem. Se ele diz que ele é aquilo, aquilo para ele é regra, é lei, e ele aprendeu assim, e a ideia dele é que ele vai morrer daquele jeito, com aquilo Uhum, ali. uhum, Mas quando a gente entende que, quando a gente fala do cristianismo, a gente fala do amor de Jesus, é Jesus que está no meio das nossas vidas, o Espírito Santo que convence, ele acaba quebrando essa cultura, essa uhum, religiosidade que uhum, existe dentro de um local. Então é uma cidade que ela tem muito a crescer, ela tem uhum, muitos pontos positivos, é uma cidade que existe muitas pessoas sedentas por Jesus, que querem uhum, conhecer o verdadeiro evangelho, que muitas uhum, vezes não tiveram uma grande oportunidade, né? uhum, E hoje o MBCV indo lá, abrindo seu campo missionário e começando com uma célula, entendendo o verdadeiro valor do cristianismo, apresentando às famílias a presença do Espírito Santo, eu creio que é um grande crescimento para aquele local, porque uhum. é um local privilegiado pelo Senhor. Sim. É um local onde, como se diz a palavra, é a ceifa, né? Uhum, Só que são poucos os trabalhadores que estão naquilo que Deus semeou naquele local. uhum, Então Deus ele abriu a porta para que a gente iniciasse esse trabalho, para que a gente, né, levasse o amor, o uhum, evangelho de Cristo para todas as famílias, né, uhum. apresentando a Jesus, né. Sim, porque a maioria, porque nós, para quem não conhece o Rio Grande do Sul, ele foi colonizado por alemães, por espanhóis, por italianos, né, sabe, Isso. portugueses, né? Então nós temos assim, a grande maioria da população do Rio Grande do Sul, ela é oriunda, né? Ela tem alguma descendência europeia. E os alemães, então, eles se colocaram ali, existem até algumas, desde São Leopoldo, né, que é uma cidade que está aqui embaixo, Novo Hamburgo, daí foi subindo, né, os alemães, eles têm essa característica, essa cultura de posicionamento, né, e, e uma das coisas que a gente vê, principalmente nas cidades mais serranas, é que existem poucas igrejas Evangélicos, evangélicas, poucas. né? Predomina a cultura que eles trouxeram dos ancestrais, né? Então, poucas igrejas evangélicas que conseguem alcançar a cultura, porque na verdade a gente está falando hoje de um povo quase não alcançado, porque o Rio Grande do Sul hoje, para quem não sabe, é considerado, né, pelos estudiosos da missiologia, um estado não evangelizado Por causa da cultura, por causa da cultura. por aquilo que se aprendeu dos pais e foi passado em geração, e aquilo que se aprendeu na geração que veio, né, logo após, achar como o correto.
o certo. Porque existem algumas coisas, né, pastor, que são Existe. coisas boas. São. É o que a gente já tinha citado anteriormente, a questão de ter uma cultura que valoriza a família, Preza, zela, zela pela. Outra coisa que eu acho muito bacana, assim, ó, é o quanto eles são caprichosos. Sim. Né, Organizados. Organizados, caprichosos, né? Mas tem aquelas culturas hereditárias familiares na área de crença que não poderia ser tão inflexível, Que né? muitas vezes barra o poder do Espírito Santo, que barram a ação de Jesus, que barram o verdadeiro significado de Jesus. Sim, né? porque já está estruturado, Já né? está estruturado. E me fala sobre essa célula, quantas pessoas tem e como que tem sido essa recepção das pessoas? Essa célula hoje, nós, né, começamos a minha família, na verdade, né? A minha família se iniciou ali, então já existia a igreja uma época em Ivoti, e as pessoas que estavam hoje não estão mais, né? Então se acharem alguma outra igreja, algum outro local, estão congregando. Sim. Hoje nós estamos com 15 pessoas que estão juntos, reunidos, né, nas quartas e nos domingos. E sempre vem pessoas novas a conhecer o ministério, entender o que é essa igreja nova, o que é essa visão nova, porque eles veem o movimento tanto da escola, que trabalha sobre princípios, que gera muitas vezes um desconforto, até na área circular do município, entre autoridades, né, que predominam ali, e tendo entender como que se trabalha, o porquê isso. E as pessoas lá de Ivoti eles são muito centrados entre eles. Aonde um conhece, ele conhece todos, e todos se conhecem. E aonde... Então, quantos mil habitantes tem lá? A Ivoti está com 50 mil habitantes. Não é tão pequenininha, né? E aonde, vamos dizer assim, então a cultura alemã, onde um conhece, ele começa a espalhar para tudo, para a região, ao seu redor, para os seus familiares, que existe algo diferente. Né? Então a gente até confeccionou umas placas e botou nas grades de horário de escuta, e aí o pessoal caminha muito fazendo exercício ali. Sim. E chama muita atenção. Até nos domingos, quando a gente vai mais cedo, a gente senta na frente, ele toma chimarrão, o pessoal para perguntar. O que é escola? Por que essa escola está ali? O que é a igreja? Da onde vem essa igreja? O que é esse ministério? Né? E eu acho legal dessa visão dada ao apóstolo, porque ele não centraliza as pessoas somente naquilo que elas conhecem, mas ele abre portas para ela conhecer o verdadeiro evangelho. Né? Então, hoje a escola, eu vejo que é um campo muito evangelístico. São pais da escola que vêm? Pais da escola e os moradores, as pessoas que conhecem, né? Como tem colegas de trabalho que também vêm conhecer, tem a maioria, não se diga, não são cristãos, né? Evangélicos, mas são da cultura, então, católica, né? E eles vêm conhecer, entender o porquê, o que o evangélico pensa. Qual a diferença entre o do católico e o evangélico? São as dúvidas, as perguntas, os questionamentos. E aí eu digo onde é que a graça de Jesus ela entra e manifesta, trazendo conhecimento e entendimento pela palavra. Né? E o Espírito Santo ele vai trabalhar na vida dessas pessoas. Né? Então, um projeto muito grande para que as pessoas conheçam a igreja hoje no campo de Ivoti. Né? A igreja ela trabalha com vários ministérios. O Juad é um campo evangelístico, como a escola IBCV lá. O ministério da capelania, onde tu faz o andar nos hospitais, né? Fazendo visitas. Então, tu vai abrindo o entendimento a Cristo e daquilo que a visão veio trazer para aquela cidade. Né? Ela não veio trazer uma placa de igreja diferente, mas ela veio trazer Cristo para que naquele local onde Deus direcionou haja salvação, naquele povo, naquela geração, na mudança de mente, de cultura, né? Não mudar os seus hábitos, mas mudar aquilo que muitas vezes achava que era o correto. Mas o correto está na palavra, está na Bíblia. Né? Na verdade, é uma maneira de viver conforme o que a Bíblia diz, porque muitas igrejas, e eu não estou falando mal de nenhuma religião, mas muitas igrejas têm o seu entendimento a respeito de o que é ser um cristão. O que é ser um cristão. Né? Enquanto que a gente só vai esclarecer a maneira como nós devemos viver quando nós abrimos a Bíblia, lemos, entendemos e começamos a praticar, porque também não adianta só abrir a Bíblia e ler, né? Tem que utilizar, na verdade, é uma ferramenta. O que Jesus ele vem fazer nessa terra? Ele veio pregar a palavra, mas no meio da palavra ele foi um mestre. Ele veio ensinar de como agir com ela, através do ensino dela. E esse é o posicionamento de todo cristão, não só ler,
Porque ler e ficar com ela morre em nós, mas utilizar daquilo que ela proporcionou para nós, de ensino, de instrução, de tudo aquilo que nós precisamos já está dentro de nós, né? As dúvidas, as incertezas, daquilo que acontece, né? Então a palavra, ela é a prática da ação que nós temos todo dia, né? É uma palavra, um evangelho prático. Não um evangelho de palestras, nem de palavras dominicais, né? Mas um evangelho que todo dia, né? Eu vou manifestar esse evangelho todo dia. Né? Eu acho que essa é o grande diferencial, né? Sim. Que é a prática. A prática. Né? A prática, porque às vezes as pessoas dizem que são de uma igreja, mas elas não pisam lá também. Elas nunca foram, ou só vão quando tem algum evento especial. Né? Então não existe uma vivência. A área espiritual da pessoa ainda ela não foi despertada, né? E aí vocês, como ministério, né, lá em Voti, há o anseio no coração de depois sair desse prédio para ir para uma igreja, abrir de fato a igreja ou não? Sim, existe. Existe isso. E tem que ansiar no nosso coração isso, né? Porque se é uma visão, e essa visão ela cresce conforme a obediência à instrução da palavra, daquilo que está sobre o nosso teto espiritual. Hoje, como célula. Então, a gente utiliza bem o espaço daquilo que nós temos. Então, quando não suportar mais aquele espaço que nos foi proporcionado por Deus, e a gente começa, então a crescer, né, abrindo o leque para que mais pessoas venham com isso. Que é um crescimento saudável, natural, né? Natural. Criança, tu não precisa dar remédio para ela crescer, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, né? Tá o propósito dela, né? Quantas pessoas cabem lá dentro do espaço onde tu tá hoje? Hoje nós estamos com a metade, vamos dizer assim, 30 pessoas, elas são compatíveis lá dentro, da onde nós fizemos a célula. Na verdade, a gente usa o refeitório da escola, né? É um local, é bênção, ele é aconchegante, né? Nós instalamos uma TV, tem um telão, a gente passa toda... É um culto, a gente faz a célula um culto. Que é a diferença da célula? A célula a gente consegue conversar mais. É mais próximo, né? É mais próximo, né? Então, se tem uma dúvida, a pessoa pergunta, se ela tem um testemunho, ela compartilha, porque muitas vezes aquilo que a palavra instruiu, falou o coração dela, daqui a pouco o irmão que ele está sentado do lado e está quietinho, mas o testemunho daquela pessoa com aquilo que ela viveu de Jesus traz a vida para ele. Né? A célula tem esse diferencial do culto. Claro. Mas eu digo assim, é um culto, porque a gente tem os versículos no telão, a gente tem os louvores, a gente tem o salmo do mês, a gente tem a oração das autoridades. Então, a gente vai fazendo tudo como se fosse um culto para o Senhor. Mas num momento de célula, a gente compartilha as nossas vivências, né? Aquilo que a palavra foi direcionada, né? Foi dada para nós como instrução, no momento de nós trazermos a luz dela, né? Do ensinamento da prática, e a gente vai compartilhando um com os outros, né? Isso é legal, porque isso vai fazendo que as pessoas gerem intimidade. E a intimidade vai gerar esses relacionamentos, que são relacionamentos saudáveis, né? Que é importante também, né? A gente tem que saber escolher com quem a gente anda. A gente tem que saber escolher o que a gente ouve, né? Assim como o que a gente fala, né? Para que a gente possa crescer e não permanecer sempre... Tem gente que acha que veio para a vida para viver a vida ali, morrer e acabou. E a gente tem muito mais a fazer. Nós temos todos um propósito para realizar aqui na Terra. Bem, então eu quero pedir para o pastor Anderson repetir o endereço, o telefone para contato se for preciso, o e-mail, como for, né? Os horários que eles têm de célula, dos encontros, para que as pessoas que são de Voti, a comunidade que é de Voti, possa se mobilizar e também estar presente, por que não, né? Convidar pessoas para que estejam lá, para que possam ter essa vivência, essa experiência e crescer em todas as áreas da vida. Aí o pastor também deixa uma mensagem para quem é ivotiense, tá? Chamando eles para estar com você. Amém. Então, os nossos cultos hoje, eles acontecem nas quartas-feiras, às 20 horas, né? Aos domingos, às 19 horas. E o nosso endereço é Avenida Presidente Lucena, 893. Bairro é Bom Jardim. E para quem não conhece, né, ao lado do mercado Kern, que é um mercado bem conhecido, que já está estabelecido anos no local. Então é uma esquina, é um mercado, na outra esquina onde nós estamos reunidos. E é a escola, tá? A placa EBCV. A EBCV bem grande na frente. Né? Então a gente se reúne nas nossas células, né, para aquilo que Deus tem sobre aquele município e sobre as nossas vidas. Né?
Um fone de contato, posso deixar o meu, Uhum. né? Porque da escola, os horários que a gente não está, mas o meu particular, que é 51 991 9407 69. Né? Uhum. Pode estar entrando em contato comigo, pode estar conversando. Uhum. E o convite, né, de quem é Ivoti, alguém que conhece Ivoti, para estar conhecendo, né, esse ministério, né, conhecendo mais a Jesus, né, primeiramente sobre as nossas vidas, né, e que se sinta acolhido, né, por aquilo que Deus tem sobre aquele local. Eu digo Uhum. sempre, Deus tem grandes coisas sobre aquele local, como para todas as outras cidades, né? Claro. Mas Deus tem levantado a igreja lá para não ser só uma igreja, mas ser um diferencial sobre aquela cidade, Uhum. sobre a forma que a visão com o MBCV trabalha é para alcançar literalmente as pessoas que não têm o conhecimento ou para uma cultura, mas para que o princípio de Deus seja estabelecido sobre aquela região e aquele local. Uhum. É isso aí. Muito obrigada Eu pela que agradeço. participação, por poder trazer nessa boa nova para Ivoti. E eu quero convidar também, né? Se você, ó, eu não sou de igreja nenhuma, eu tô aqui em Ivoti. Você mora numa cidade linda, com um clima super gostoso. Você tem uma qualidade de vida acima da maioria das cidades ao redor, mas mesmo assim ainda se sente vazio, se sente perdido, não tem o sentido para a sua vida, ainda não entendeu o seu propósito. Aí está o convite para você começar a compreender melhor quem você é, de onde você veio, para onde você vai e o que você precisa fazer enquanto vivendo nessa terra. Então, sejam muito bem-vindos em Voti. Esperamos você lá na próxima semana. Então, você pode escolher ou na quarta ou no domingo para estar junto com o pastor Anderson lá. Ok? Deus abençoe. Obrigada, pastor. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.